Salve, magnânimo aluno que está aí a me escutar. Olha só que elogio estou fazendo. Magnânimo aluno. Grandioso, fabuloso aluno. Tudo bem com vocês? Professor Francisco Rufino para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar leitura e produção textual, que é um aspecto também abordado aí, viu? Na língua portuguesa. Você não pode ficar de fora da leitura e da produção de texto, não. Que é isso? Você vai precisar, no decorrer da sua vida, produzir textos. Por isso mesmo, essa aula é muito importante. Se é importante, eu já te aconselho, pega aí lápis, caneta, borracha, caderno, para fazer as anotações devidas que nós vamos sugerir aqui na nossa aula. Nós vamos hoje dar uma continuidade a trabalhar a leitura e a produção de conto, não é? Nós vimos fazendo uma proposta de conto desde as aulas anteriores, não é? Nós estamos trabalhando conto. Nós já fizemos a proposta de escrita, nós já fizemos a revisão do texto, revisamos e agora nós vamos reescrever o texto, tá certo? A aula de hoje é exatamente isso, para a reescritura do texto. Aquilo que o professor revisou, corrigiu junto contigo, é hora de tu passar a limpo, reescrever com as mudanças já sugeridas. Isso muitos alunos não fazem. Tem uma preguiça danada de reescrever o texto, mas isso é muito importante, pessoal. Vem com a gente, vem para a aula, deixa a preguiça de lado e vamos aprender a reescrever o texto. Então, conforme combinamos, o tema da nossa aula é reescrevendo o conto. Depois que o professor fez toda aquela revisão, sugeriu todas aquelas mudanças, é hora de tu cair em si e partir para reescrever teu texto, melhorando ainda mais para que tu mostre para a galera a última versão. A última versão é justamente aquela em que tu reescreveu o conto. Agora ainda é interessante que na reescrita, primeiro tu passou pela elaboração. Não, primeiro tu passou pelo planejamento. Planejou teu conto, aí depois tu passou para a escrita desse conto, não é? Planejou, escreveu, aí depois tu passou pela revisão desse conto. Tu revisou, viu o que não estava legal, alterou, modificou, acrescentou, tá bom? Tirou, tudo com a ajuda do teu professor, até rimou, e agora é hora de tu reescrever. Existe um jargão que quem conta um conto aumenta um ponto. É, porque o conto ele participa desse universo da invenção. O conto participa desse universo da ficção, não é? Então, um exagerozinho a mais, um exagerozinho a menos não faz mal para os contos, não. É por isso que diz isso. Quem conta um conto aumenta um ponto. E aí, quando criança, menorzinhos, lá naqueles primeiros anos nós estávamos, não é? Lá no ensino fundamental 1, a nossa professora trouxe muito contos da nossa infância, em especial que são escritos pelos irmãos Grimm, né? Como a Branca de Neve, os Sete Anões, tem também a Chapeuzinho Vermelho, não é? A Cinderela e muitos outros contos de fadas, né, que a gente conheceu lá na nossa infância. Para tu reescrever o conto, tu planejou, tu escreveu, revisou e agora vai reescrever novamente. Toda vez tu passou pelas características do conto. É claro que tu já está na fase de reescrito, tu já domina mais isso aqui. Tu já sabe que o conto tem espaço delimitado, tu já sabe que o conto tem um tempo bem marcado, tem presença de narrador. Aí tu pode fazer com que esse narrador participe dos atos ou não participe. Se participar e narrar, ele vai ser narrador personagem, não é? Ele vai fazer duas funções. Ele tanto vai conviver dentro da cena, agindo, como ele mesmo vai narrar os acontecimentos, narrador personagem. Ou ele pode ficar meramente espectador. Ele vai narrando os acontecimentos inventados por ele. Narrador observador. Poucos personagens os contos têm, diferentemente do romance, né? Tem um enredo, claro.
não vamos abrir mão do enredo, porque o que mantém o conto vivo é justamente o conflito gerador do enredo. É aquilo que modificou a situação inicial deles, dos personagens, do ambiente. Lá no nosso livro, nós tínhamos isso aqui, resgatando as aulas anteriores, pessoal, de 2 ou 3 semanas atrás. Nós temos lá que você ia recriar um conto popular. Inclusive eu trouxe um conto popular na aula anterior e eu vou repetir ele hoje aqui. Quem não assistiu na aula anterior, tem até a oportunidade de rever esse conto. Lemos nesta unidade um conto de origem africana, conhecido em Cabo Verde, que apresenta elementos constitutivos dos contos populares, o que eu trouxe também é bastante popular. A presença de um narrador e de outros personagens, um foco narrativo, a indicação de espaço e tempo, ainda que impreciso, e um enredo com começo, meio e fim, que é o desfecho. Além disso, apresentam também diálogos entre os personagens em discurso direto ou em indireto. Agora você vai criar uma versão de um conto popular para entregar a um amigo ou familiar. Você pode criar uma terceira versão dos contos lidos ou escolher um novo conto em um livro ou site para recriá-lo. Então, você vai apenas recriar contos que já existem. Aqui é lá na proposta de redação das aulas anteriores. Para isso, tu tem que planejar, escrever, revisar e reescrever. E as aulas foram avançando, né? E não pode ser no livro, viu? Não escreva no livro, tá ali. O livro tem que ser deixado aí para que outro aluno use ele. Aí, claro, como tu vai escrever o conto, tu já se planejou, tu escreveu, depois tu vai revisar e reescrever, tu vai ter que entender o que é uma introdução, um desenvolvimento, um clímax e um desfecho. São os momentos, aqui são os momentos, são as partes que compõem a estrutura de um conto. A introdução é o momento inicial, é o momento em que você introduz, apontando para o seu leitor uma breve característica do ambiente, do espaço em que os personagens vão atuar, do tempo, dos personagens, características dele, como eles são, o enredo. Aí eu faço até tu lembrar de um conto que eu escrevi e eu trouxe na primeira aula aqui, que foi no Planejando o Conto. Eu trouxe o meu conto que eu mesmo fiz, 3 Amigos e um Sonho. Inclusive eu já recebi muitos elogios em cima deste conto. Desenvolvimento. Aqui se desenrolam os acontecimentos da história relacionados com o problema ou a situação apresentados na introdução. O clímax, eu coloquei lá no meu conto 3 Amigos e um Sonho, que o cara, o Zé Pequeno, na hora do desespero, andando pela mata no seu vilarejo, ele encontrou um ser de luz empendurado na copa de uma árvore. É o momento em que eu invento o clímax, o momento mais emocionante do meu conto. Vá atrás, se quiser, pega aí meu WhatsApp para me pedir. Desfecho é o encerramento da narrativa. E lá eu dei um desfecho até legal, engraçado, que até faz com que a gente entenda o título, 3 Amigos de um Sonho, porque no final o desfecho que eu coloco no meu conto é que não passou de um sonho, tudo aquele desespero do Zé Pequeno. Aí para tu entender qual é a história, tem que pedir o conto a mim. Agora, sem choro, é hora de reescrever seu conto, não é? Esta imagem aqui, gente, interessante, é de uma ex-aluna minha. Eu achei muito lindo. É uma imagem meio que futurista, não é? Misturando aí um ser de outro planeta que só tem olho, a cabeça dele é o próprio olho. É para que você possa perceber que você tem que observar bem a vida, viu? Se proteger, a sombrinha é muito bonito como proteção. Achei formidável esse desenho dela. A menina é artista. Para reescrever seu conto, leve em consideração a versão proposta pelo professor, porque você revisou junto com o professor, não é? Aí, claro que o professor, junto com você, em igual acordo, propôs muitas mudanças. Aí você vai ter que levar em consideração o que seu professor orientou. Você vai ter que levar em consideração os sinais de pontuação que já foram resolvidos onde? Lá na revisão, da aula de revisão do conto. Inclusive, eu trouxe, vou repetir de novo, o conto popular que eu trouxe, eu falei dos sinais de pontuação. Na primeira versão não tinha travessão, não tinha vírgula, não é? Então, os sinais de pontuação são muito importantes. Não tinha 2 pontos para enunciar a fala do personagem.
Correções ortográficas, parece que foi até proposital para eu fazer uma metalinguagem, né? A própria palavra ortográfica veio errado. Mil perdões. A gente revisa esses slides e ainda tem erro. Aqui tem um ozinho, viu? As correções ortográficas de propósito. Teve palavras lá que vocês têm a mania de errar quando vocês precisam usar os verbos no infinitivo ou não. Vocês trocam o infinitivo pela terceira pessoa do singular. Quando você diz ele deve gostar muito de jogar bola. Ó, ele deve gostar. Aí você só bota ele deve gosta. Vocês confundem muito a locução verbal do verbo infinitivo função auxiliar com a terceira pessoa, não é? Ele gosta quando ele está conjugado, pessoal. Ele deve gostar, tem R no final. Vocês têm muito esse vacilo aí na ortografia dos verbos. A divisão de falas e ações dos personagens, para não misturar a fala do narrador com a do personagem, você tem que usar o travessão. Aí tudo na revisão é preciso ser levado em consideração lá na reescrita. A identificação da linguagem dos personagens, que eu repito, é marcado por travessão, tá bom? O menino e o padre. Vamos repetir o conto da aula anterior. Eita, garapinha boa. É porque vocês vão já saber como essa história aqui é engraçada. Agora um conto escrito de forma original. O segundo foi pedido na proposta. Primeira versão. Olha a primeira versão, ó. Se tu olhares logo, ó, a olho nu, quase não tem vírgula, não tem travessão. Essa é a primeira versão. Um padre andava pelo sertão a cumprir o seu magistério, ou seja, a catequese. E como estava com muita sede, aproximou-se, cadê o hífen, né? De uma cabana e chamou por alguém de dentro, veio então lhe atender um menino muito danado. Bom dia, meu filho. Olha só, ainda passou despercebida que eu ia tirar até esses 2 pontos para ver como é natural vocês também esquecerem. Você não tem por aí uma aguinha aqui para o padre? Água tem não, senhor. Olha, misturou água aqui para o padre, água tem não, senhor. Tu viu que aqui é uma mudança da fala do padre com a fala do menino, então tinha que ter ali uma organização para não ficar essa coisa embaralhada. Aqui só tem um pote cheio de garapa de açúcar, se o senhor quiser, disse o menino. Olha aí, faltou um travessão, faltou uma vírgula para isolar, disse o menino, para isolar essa expressão que é própria do narrador observador. Serve, vá buscar, pediu o padre. E o menino trouxe a garapa dentro de uma cabaça. O padre bebeu bastante e o menino ofereceu mais. Meio desconfiado, mas como estava com muita sede, o padre aceitou. Depois de beber, o padre curioso perguntou ao menino: me diga uma coisa, sua mãe não vai briga? Olha aí, erro de ortografia. Não vai briga? Locução verbal. Não vai briga com você por causa dessa garapa? Não vai brigar. Briga não, agora sim, briga não, ela, não é terceira pessoa, briga não, senhor, ela não quer mais essa garapa, ia jogar fora, porque tinha uma barata morta dentro do pote. Surpreso e revoltado, o padre atira a cabaça no chão, e esta se quebra em 1000 pedaços, e furioso ele exclama: moleque danado, por que não me avisou antes? O menino olhou desesperado para o padre, e então disse que agora sim eu vou levar uma surra das grandes. O senhor acaba de o senhor acaba de quebra, olha aí outro erro de ortografia, o senhor acaba de quebrar a cabacinha da vovó fazer xixi dentro. Ah, meu amigo, aqui o aluno que fez, digamos assim, um autor desconhecido, né, que fez isso aqui ainda até é bom, porque ainda lembrou, olha, dos 2 pontos, mas esqueceu travessão, esqueceu vírgula, esqueceu ortograficamente de dividir, de diferenciar verbo do infinitivo de verbo em terceira pessoa. Se a gente for... Chegou a hora de reescrever. Se a gente for reescrever depois da revisão que eu fiz, propondo aí os travessões, propondo diferenciar a fala de personagem de narrador, propondo corrigir a ortografia, vai ficar assim, ó, como fica mais bonito. Um padre andava pelo sertão a cumprir o seu magistério, ou seja, a catequese. E como estava com muita sede, aproximou-se de uma cabana e chamou por alguém de dentro. Veio então lhe atender um menino muito danado. Bom dia, meu filho. Olha aí como agora muda, né? Chega, muda a tonalidade, que agora eu estou fazendo outra fala, como se eu fosse encenar. Bom dia, meu filho.
Você não tem por aí uma aguinha aqui pro padre? Água? Tem não, senhor. Aqui só tem um pote cheio de garapa de açúcar. Se o senhor quiser, disse o menino. Ó, mudei a expressão na voz, porque agora, disse o menino, é fala do narrador. Serve, vá buscar, pediu-lhe o padre. E o menino trouxe a garapa dentro de uma cabaça. Tudo é fala do narrador. O padre bebeu bastante e o menino ofereceu mais. Tudo é fala do narrador. Meio desconfiado, mas como estava com muita sede, o padre aceitou. Ó, todo esse parágrafo aqui é fala do narrador. Depois de beber, o padre, curioso, perguntou ao menino. Fala do narrador, 2 pontos. Aí agora eu vou mudar a tonalidade, porque agora é um personagem. Me diga uma coisa. Sua mãe não vai brigar com você por causa dessa garapa? Brigar não, senhor. Ela não quer mais essa garapa, ia jogar fora, porque tinha uma barata morta dentro do pote. Surpreso e revoltado, narrador, o padre atira a cabaça no chão e esta se quebra em 1000 pedaços. Infurioso, ele exclama: moleque danado, por que não me avisou antes? O menino olhou desesperado para o padre e então disse em tom de lamento: agora sim, eu vou levar uma surra das grandes. O senhor acaba de quebrar a cabacinha da vovó fazer xixi dentro. Olha só, mudei a tonalidade para tu perceber que saiu da voz de narrador para a voz de personagem, viu? Ficou muito mais claro a nossa reescrita do texto com as proposições, as propostas que o professor fez junto com o aluno na revisão. Eu encontrei esse aqui, não é feito mesmo, propriamente dito, né? Tentei ao máximo melhorar aí a qualidade, o zoom, mas ficou ainda meio... Acho que na tua tela tá melhor do que aqui para mim, mas tá dando para eu ver, ó. A primeira versão. Sempre a primeira versão, galerinha, é a mais complicada, né? A primeira versão. Ela tá cheia de erros. Quando você vai reescrever, você não pode ter preguiça, galera. Você tem que levar em consideração tudo que foi proposto por você e pelo professor. Em um belo dia, a mãe de Chapeuzinho Vermelho disse para ela ir para a casa da avó com este cesto cheio de comida. De repente, viu a Chapeuzinho. Ela disse: vou à casa da minha vovozinha com este cestinho de comida onde fica a casa da sua vovozinha. Olha, tudo misturado, galera. Tá tudo misturado. Bem aqui me parece que quem está falando agora é o Lobo, não é? Mas o autor do texto fez tudo misturado. Eu disse, do outro lado da floresta, pegue este atalho. Eu fui correndo, a menina foi pelo outro caminho que era mais longo. E eu o mais curto, a menina ia caminhando e colhendo flores. Não tem pontuação, né? Eu cheguei primeiro e bati na porta. A avó disse: quem é? Fiz uma voz doce e disse: Chapeuzinho Vermelho. Rapidamente pulei na cama e a comi de uma vez pela janela. Vi a Chapeuzinho, me disfarcei de vovozinha. Quando ela bateu na porta, me enfiei na cama. Fiz uma voz doce e disse: quem é? E me disse: sou a Chapeuzinho. Repetiu de novo, né? Aqui me parece que a criança, quando fez esse conto, ele está recriando, olha aí, está dentro da proposta do nosso livro, ele está recriando o conto e ele está dando voz como se o lobo fosse ao mesmo tempo personagem e narrador. Ficou? Até gostei dessa versão de dar ao lobo aquele status de narrador e de personagem ao mesmo tempo. Vamos dar um clique aqui e você vai ver na próxima cartela uma versão mais melhorada, porque aqui é a primeira versão, então tá tudo misturado, galerinha. Isso aí que foi pintado pelo professor que corrigiu, não é? Eu peguei essa imagem no Google Imagens, de Reescrevendo o Conto, e ajuda muito a gente na hora de dar essa aula. Olha aí a segunda versão, como já melhorou, ó. Já vieram os travessões, a pontuação é muito importante na reescrita. Um belo dia, eu vi uma menina com um cestinho. Cara, é o que eu disse mesmo. A pessoa que
que recriou esse conto, que aqui é uma recriação de um conto que já existe há muito tempo, dos irmãos Grimm, que é Chapeuzinho Vermelho, ele preferiu colocar o verbo em primeira pessoa, dando ao lobo esse status de narrador e personagem ao mesmo tempo. E eu perguntei, o que você faz nesta floresta? Interroga. Olha aí os pronomes. Interrogativo. Vou à casa da minha vovozinha para levar este cestinho com comidas. Onde é a casa de sua avó? Do outro lado da floresta, né? Aí se dava um enter, aí vinha tudo para cá, para ficar mais organizado. Mas está correto, viu, pessoal? Botando o travessão aí, porque está sendo um diálogo ocorrido aí entre o lobo e a Chapeuzinho Vermelho. Do outro lado da floresta. Bem, você vai pela estrada e colhe flores e eu vou por outro lado, eu vou por outro caminho. Bem, corri até chegar à casa da vovozinha, bati na porta, não é? Eu acho que o certo era tudo bem, né? Fazia aquele tudo ok. Corri até chegar à casa da vovozinha, é o lobo dizendo. Bati na porta. Quem é? Sou a Chapeuzinho Vermelho, sou a Chapeuzinho, né? Aqui quem diz quem é a vovó. Ele poderia até dizer, e uma voz de lá de dentro diz, quem é? Aí o lobo se passando pela Chapeuzinho, sou a Chapeuzinho. Aí a avó, entre Chapeuzinho, a porta está aberta. Pontuação legal, ó. Então entrei correndo, é o lobo falando. Pulei na cama e comi a vovozinha. Pus a camisola da vovozinha. Eu achei muito massa essa recriação aqui, cara, que esse aluno deu esse conto. Pus a camisola da vovozinha, deitei na cama até que vi a Chapeuzinho pela janela. É como se ele estivesse aqui já, ó, esperando. Já tinha se saciado com a vovó, agora ia se saciar com a Chapeuzinho. Pela janela, bateu na porta e eu disse, quem é? Aí, continua. Vocês viram, galera, que a primeira versão, não é, tá toda desorganizada. A gente não consegue entender quem é quem, quem é que fala, quem é que diz, quem é que ouve. E a segunda versão tá muito mais melhorada, né? E aí, como é no Google Imagens, o professor que disponibilizou para a gente essa versão reescrita do aluno, ele não colocou todo, não é? Mas o que me chamou a atenção foi justamente por estar já todo pintado aqui, os locais da modificação, para o aluno reescrever aqui na primeira versão, ó. Primeira versão. Tudo pintado, onde o aluno tem que modificar, e essa outra versão muito mais melhorada. E o que me chamou a atenção foi a maneira original como esse aluno ou aluna recriou. Porque a proposta original lá do nosso livro era recriar um conto que já existia. Lembra? Lá nas primeiras lâminas. Olha aqui, ó, para provar como era. Lá no livro a gente ia recriar um conto que já existia. Era a proposta do livro, não é? Você vai criar uma versão de um conto popular, aí você é original ou não, né? Você pode criar uma terceira versão dos contos lidos ou escolher um novo conto em um livro ou site para recriá-lo. Então o menino foi esperto. Ele pegou um conto muito conhecido de todos nós, todo mundo, sem exceção, brasileiro ou estrangeiro, já ouviu falar no conto Chapeuzinho Vermelho. Não é mesmo, tia Amanda? Você leu demais, não leu? A tia Amanda, que é a nossa coordenadora aqui na TV, também já leu. E eu espero que você também tenha lido, é claro. Galerinha, bonitão das tapiocas está aí na tua tela. A nossa aula chegou ao final. Viu como não doeu? Falamos de conto, incentivamos todos vocês a planejar, escrever, revisar e reescrever. Fui! Forte abraço! Higienize-se! Tchau!